Muito boa tarde, minha Paraíba. É quinta-feira e a gente ao vivo aqui em mais uma edição do Seu Rede Verdade. Que bom encontrar você aí acompanhando tudo aqui na TV Arapuã, todas as informações, as matérias mais quentes na área policial e também todas as informações que interessam a vida da população, como é essa entrevista que a gente vai ter a partir de agora com aquele que é responsável pela administração pública de todo o governo, de toda a Paraíba. Eu estou falando de Tibério Limeira, que está aqui conosco, secretário. Muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Tem encontrado uma agendazinha aí para estar conosco aqui, para responder nossas perguntas. Muito boa tarde. Boa tarde, Luiz Torres. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui participando com você mais uma vez do Rede Verdade. Agora, devidamente nomeado e empossado no cargo de secretaria de administração. Eu tenho várias perguntas específicas, inclusive você que está acompanhando aí, tem perguntas sobre concurso público, sobre nomeados, fica aí acompanhando para poder a gente responder, ouvir todas essas respostas do secretário. Mas a leitura que você faz desses primeiros momentos seu na secretaria, quando você sentou mesmo na pasta, e qual é o cenário diagnóstico que você tem hoje, em linhas gerais, naturalmente? Em linhas gerais, a gente assumiu a secretaria agora no dia 2 de fevereiro, ou seja, nós estamos há exatamente 2 semanas hoje à frente da Secretaria de Administração. Sem dúvida, é uma secretaria extremamente importante e estratégica, né? Afinal de contas, ela é central do governo, por ela passam todas as secretarias. É uma secretaria que há uma diferença em relação à última secretaria que eu estava, a última parte, que é a do desenvolvimento humano, que ela trabalha mais para dentro do governo, para que as demais secretarias possam atuar para fora, prestar o serviço propriamente dito ao cidadão, garantindo toda a estrutura necessária. Por lá passa a locação de carro, passa combustível, locação de imóveis, a administração dos próprios, dos imóveis do Estado, a folha de pagamento é lá também, na Secretaria de Administração, a central de compras também, onde passam todas as licitações do Estado, a maior parte das aquisições também passa pela Secretaria de Administração. Então, é uma secretaria gigante. Estou tendo a oportunidade de conhecer a equipe, uma equipe competente, já vinha sendo muito bem comandada pela secretária Jaqueline Guzmão, que continua no time da Secretaria de Administração, é a nossa secretária executiva, e a gente chega agora para contribuir com o processo, lógico. Nada está tão bom que não possa melhorar, né? E na gestão pública a gente não pode estar acomodado. Acho que a inquietude é uma das características mais importantes para um gestor. Ele não pode estar acomodado, tem que estar o tempo todo inquieto para dizer, nós chegamos, avançamos até aqui, mas daqui para frente, o que é que a gente pode avançar? Então é isso que a gente está buscando agora nesses primeiros dias de secretaria. Nisso que você falou, nessa expressão, nada é tão bom que não possa melhorar, cabe aí a questão de ainda encontrar margem para alguma economia de custeio do Estado. O governador João Azevedo, inclusive, no próprio primeiro mandato, ostentou muito a tese do equilíbrio fiscal, ou seja, de um Estado que consegue gastar menos do que arrecada e manter ali um nível. Passa pela questão da despesa com o custeio da própria máquina como um todo. Ainda tem margem, secretário, para esse tipo de atuação, de reduzir ainda mais o custeio da máquina? E quais são os pontos que você está vendo que podem sofrer ali uma intervenção? Sempre há margem, naturalmente, para a gente melhorar, porque, afinal de contas, a gente vem num processo evolutivo, Luiz. Por exemplo, nós implantamos vai completar 2 anos, o PBDoc, que a gente informatizou, digitalizou, ou seja, deixou pelo meio, através da tecnologia da informação, pelo meio digital, toda a tramitação de processo do Estado. Então, ainda há uma outra situação pontual de tramitação de processo físico, né, com aquele volume maior de papel, mas hoje, boa parte dessa tramitação ela é virtual. Você não precisa mais da impressão do papel propriamente dito. E isso faz com que a gente reduza um número grande de viagens para entregar ofício, de papel, de compra de papel, de tinta, de lápis, de tinta de impressora e por aí vai, de locação de impressora. Então, só isso daí você já veja que já foi um processo evolutivo grande. A cada dia, só ver aí essa história do chat GPT, né? Que tá aí tomando conta os robôs fazendo até poesia. O robô fazendo poesia, enfim, fazendo tese de mestrado e por aí vai. Eu estou fazendo esse paralelo para dizer, a tecnologia da informação, né, a inteligência artificial, ela está avançando muito rápido, né? Então, é claro que com esse avanço, a gente vai abrir cada vez mais margem para fazer com que o analógico se transforme em digital. E isso, naturalmente, vai reduzir custeio. Eu estava hoje
recebendo o superintendente da Caixa aqui no estado, a gente falando sobre algumas parcerias lá com a Secretaria de Administração, e nós temos lá, no desenvolvimento humano de onde sair, o abono natalino, que é o pagamento do 13º do Bolsa Família para os beneficiários do Bolsa Família. E ele dizendo o seguinte, que o número de acessos ao abono natalino pelos canais que não são as agências bancárias da Caixa, ou pelo aplicativo, ou Caixa Aqui, Caixa Tem e tal, não sei o quê, foi muito maior esse ano. E isso fez com que reduzisse a tarifa que o Estado pagou, porque o Estado pagou uma taxa maior pela utilização da agência bancária em si, porque ele gera um custo maior de operação. Então, isso tudo, à medida que a gente vai avançando com a tecnologia da informação, naturalmente a gente vai diminuindo os custos. Então, durante esse processo evolutivo, vai ter sempre margem para a gente, seja, como eu disse, em tramitação de processo, já dei um exemplo, seja melhorando também a eficiência, por exemplo, na gestão do transporte, da logística do Estado, no gasto de combustível, e isso sem entrar também em discurso proselitista, que inclusive apareceu mesmo na campanha, que atacava, por exemplo, locação de carro para secretário, que atacava uma situação que é essencial para a própria dinâmica da gestão pública estadual, entendeu? Eu ia tocar exatamente nesse assunto. Na campanha, o então candidato Pedro Cunha Lima puxava muito essa história de celular usado e pago de secretário pelo governo, carros oficiais pagos pelo governo. Existe ali um debate sobre esse tema, real sobre esse tema, secretário? É o seguinte, eu acho que isso daí é discurso, na verdade, de quem nunca administrou nenhuma mercearia, né? Estava ali no parlamento e tal, mas não tem a experiência da gestão. Quando a gente está na gestão, eu sem nenhum tipo de arrogância, mas também sem nenhum tipo de modéstia, eu já estou há mais de 10 anos ocupando cargos de gestor público, né? Na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, Orçamento Democrático de João Pessoa, Empreender Paraíba, Desenvolvimento Humano e agora na Secretaria de Administração. Então, o que é que acontece? A gente percebe que tem gastos que são necessários, que a gente trata oficialmente como custeio, mas não deixa de ser um investimento que o Estado faz nos seus recursos humanos, enfim, na boa prestação do serviço. Então, assim, a comunicação através do celular institucional, o próprio carro que os secretários andam, a frota da segurança pública, que é toda alocada, porque antes era própria e dava muito problema. Contrato com a oficina, carro que quebrava demais. Com a locação, você eliminou boa parte desse problema, porque o carro que deu trabalho, entrega aí para a locadora e troca o carro. E aí a gente não tem um lapso tão grande de um sistema de segurança sem carro para fazer a proteção do cidadão e da cidadã. Então eu acho que não há nenhum tipo de... o que a gente pode enxugar, é claro que a gente enxuga, obviamente. Mas essa história do tempo todo usar, que é um discurso fácil também, o Estado pesado, a carga pesada. Lógico, é claro que a gente trabalha para ter um Estado cada vez mais enxuto e dentro do que a população precisa e merece. Mas a gente não pode fazer com que deixe de dar condição de trabalho para quem realmente precisa trabalhar dentro do Estado, para ter esse Estado enxuto. Precisa ter a condição de trabalho e a gente enxuga os excessos. Os excessos a gente enxuga, mas o que é necessário precisa ser feito e o Estado tem que ter dinheiro para isso mesmo. E hoje nós temos um Estado equilibrado que tem recursos para isso. Vamos para falar de pessoal. Um primeiro debate que antes estava para entrar na pasta e esse debate já havia sido travado pelas entidades das seguranças públicas aqui na Paraíba, das forças de segurança pública aqui na Paraíba. Qual era o debate? Quando saiu, houve aí historicamente sempre um pleito dos inativos, né? De que não recebiam o salário igual ao quem estava na ativa, porque quem estava na ativa, a remuneração toda era composta pela tal Bolsa de Desempenho. Quando o camarada ia para a aposentadoria, ele tinha ali uma queda. O governador fez ali aquele movimento de garantir essa incorporação parceladamente do Bolsa de Desempenho de quem está na ativa, porque quando entrar estava ok. Isso começou a ser feito. Quando eles receberam agora um contra-cheque já em 2023, ou o final de 2022, mas já em 2023, perceberam que houve ali, na verdade, no salário líquido, uma redução, porque o que foi incorporado começa a ser captado ali pela questão da receita, né? Ele começa a servir de ter o desconto do imposto. E aí eles quiseram fazer um debate sobre um reajuste, uma data base, um reajuste salarial que pudesse compensar isso. Qual é o diagnóstico que você tem em relação a isso? Que resposta objetiva o governo está dando para essas entidades, essas categorias das polícias que
que estão se sentindo ali com uma perda salarial. Eu mesmo, recentemente, recebi 5 categorias e esse diálogo vem sendo feito pelo governo, Luiz. É claro que, com a incorporação da Bolsa, o que era apenas um recurso de caráter indenizatório, que não incide imposto, vira remuneração. E se vira remuneração, tem que naturalmente sofrer os descontos legais. Direitos e deveres. Exatamente. Desde do desconto previdenciário ao desconto do imposto de renda. Isso é natural. Então, essa consequência já era sabida quando se reivindicou a incorporação da Bolsa. Porém, isso vai fazer uma diferença muito grande na aposentadoria, né? Quando o camarada for para a reserva, né? Então, essa é uma questão. Outra questão a se levar em consideração. O valor do plantão extra, que a maioria dos policiais da ativa percebem, porque a corporação, ela precisa o tempo todo ser renovada e vai ter concurso para a Polícia Militar esse ano. Então, o efetivo em períodos como eleições, carnaval, ele realmente precisa, a gente precisa de um efetivo maior e para isso a gente conta com os plantões extras do policial da ativa. A maioria do pessoal que está na ativa sabe que o plantão extra, o valor do plantão extra, ele é vinculado ao valor do vencimento, não da Bolsa de Desempenho. Então, a partir do momento que você incorporou mais 20% da Bolsa de Desempenho agora em janeiro, o valor do plantão extra subiu, porque ele é vinculado ao vencimento. Então, também já há uma compensação por aí. Você está me entendendo que isso é matemático. Você perdeu com desconto aqui, mas ganhou no valor do plantão extra, que aumentou. Já aumentou. Ele é fixo ou é proporcional? Ele é proporcional ao vencimento. Então, se ele é proporcional, à medida que o vencimento aumenta, não a bolsa, ao vencimento, né? Ao soldo, que é o salário propriamente, ao salário base. Não é o total. É a remuneração, então, a remuneração total. Então, por exemplo, enquanto a bolsa estava ali em 80%, e o soldo incorporado só 20%, ele recebia um valor. Quando incorporou 40% da bolsa, o soldo subiu. Então, sobe o valor do plantão extra. Então, assim, vai achando meios de compensação. O governo está estudando, o governador já disse isso também, uma forma de desonerar o plantão extra, porque o plantão extra também tem a incidência de imposto de renda e INSS e Previdência, né? O governador já disse que está estudando, é claro, que a gente só pode fazer isso dentro de um processo estritamente legal, dentro de todos os parâmetros legais, mas a gente está procurando alternativas. Em relação à data base, que você perguntou, e possível reajuste, o governo ainda não tomou nenhuma decisão sobre isso. Outros estados não estão dando reajuste, porque a queda do ICMS foi brutal, por conta das medidas que foram tomadas pelo governo federal no final do ano, inclusive aprovadas, infelizmente, pelo Congresso, principalmente em relação aos combustíveis. Como todo mundo sabe, o governador não aumentou a alíquota modal do ICMS, a alíquota geral, né? Muitos estados ampliaram em 2% e o governador decidiu por não aumentar, para não sobrecarregar ainda mais a carga tributária do Estado. Porém, a gente tem que ir pisando devagarinho nisso. A gente não pode assumir um compromisso que a gente não possa honrar mais para frente. A gente está observando o comportamento da Receita, as ações que estão tramitando no Supremo sobre compensação, né, em relação à questão do ICMS, para a gente poder tomar algum tipo de decisão. Então, não tem nenhuma decisão do governo tomada, o diálogo está aberto e a gente vai naturalmente construindo esse diálogo da melhor maneira possível. Certo. E nesse caso, a coisa mais palpável seria desonerar a questão do plantão para que o valor líquido que chegue efetivamente para o policial seja um pouquinho maior. Isso, o governador, inclusive, já anunciou no programa de rádio oficial que tá em estudo. A gente só precisa, naturalmente... Você tem alguma previsão? Da retaguarda. Não quero dar nenhuma previsão, porque previsão já cria uma expectativa, né? Então não vou dar previsão. A gente só precisa fazer isso com a maior segurança jurídica possível. Tá. Deixa eu falar então agora para você que está acompanhando, atenção, você que é concursado da Polícia Civil da Paraíba. Tem uma pergunta que foi feita repetidamente, eu até abri aí um espaço de perguntas no anúncio dessa entrevista, secretário, e uma pergunta que foi feita repetida por vários telespectadores quando é que o governo vai chamar a turma de aprovados na Polícia Civil, segundo a informação que chegou de que era para ser chamado dia 8, né? Estava lá na previsão no Diário Oficial, para convocação no dia 8 de fevereiro, essa data passou. Muita gente dizendo assim, o Estado descumpriu o chamamento do dia 8 de fevereiro. Que leitura é sobre isso, que informação sobre isso? Às vezes a gente precisa só de alguns ajustes burocráticos de procedimento, Luiz. A gente está ultimando
esses ajustes para publicar. Então, o que eu posso dizer é que nas próximas semanas... Olha aí, nas próximas semanas a gente vai tá publicando vão ser chamados, essa convocação. Vão ser chamados. Vai sim. Você quis falar em próximas semanas podem ser 2 semanas ou podem ser 50 semanas, próximas semanas... O que eu posso dizer é que os detalhes estão sendo ultimados e a gente espera, num curto espaço de tempo, a gente fazer essa convocação. O que eu quero dizer é o seguinte, para quem Antes da Semana Santa? Para quem está nos assistindo, o governador vai honrar o compromisso de fazer a convocação, o compromisso que foi assumido quando nós realizamos o concurso e isso não vai demorar. Entendeu? Não quero marcar a data porque já passou o dia 8. Você está dando a palavra garantindo que vão Estou garantindo que dentro do prazo do curso, o mais breve possível, exatamente. Porque obviamente para essas pessoas um mês já prejudica, né? Agora, existem outras turmas, para além dessa específica, outras expectativas de expansão, de chamamento de mais gente, que não está obrigatoriamente na expectativa? Como hoje tem se multiplicado muito o movimento de suplentes de concurso, né, que ficam ali no aguardo e tal. Esse tipo de informação é bom a gente ter muito cuidado com o que vai falar para não criar uma expectativa que não possa ser concretizada. O fato é que o governo fez esse concurso, e eu acompanhei já a reta final como secretário de Desenvolvimento Humano, para 400 agentes socioeducativos e se comprometeu a chamar os 400. Chamamos os 400. Além disso, agora foram criadas 400 vagas. Então, à medida que, por exemplo, um outro pede desistência porque passou em outro concurso, aí a gente vai sempre preenchendo. Para além das 400, depende também da necessidade, obviamente, e isso vale para a Polícia Civil também, e da capacidade do governo pagar. Porque a partir do momento que esse servidor é incluído na folha, é incluído o salário, os encargos, de maneira efetiva até a sua aposentadoria. Então isso tem que ter muito cuidado com esse tipo de informação. E aí a gente está sempre aqui abrindo espaço e fazendo a defesa de aprovados em concurso, porque estudaram para isso e têm o direito, né, de assumir aquilo que conquistaram, né, enfim, de usufruir aquilo que conquistaram. Agora, a gente sempre também, eu particularmente, sempre deixo claro que fazer o concurso, só se inscrever e fazer o concurso não é sinal de obrigatoriedade do Estado. Tem que observar o concurso que é cadastro reserva, para cadastro reserva, outros que tem um quantitativo de vagas e por aí vai, né? E até reduziu esse debate sobre fazer concurso ilimitado de vagas, porque gerava já uma espécie de ilusão, né, e de enganação. Bom, falando em concurso, o governador anunciou 2 concursos novos, né? 1.000 vagas para a Polícia Militar, 1.000 vagas para professor. Queria que você falasse no cronograma desses 2 concursos e se existem outras opções de concursos novos para além desses 2 que o governador oficializou. Como é que está o cronograma desses 2 para quem está querendo fazer? Primeiro, vou começar pelos concursos novos. Concursos novos o governador anuncia. Depois que ele anuncia, a gente toma providência. Você já está pulando dessa parte. Vai ficar com aqueles que foram anunciados que estão em curso. Sobre concursos novos, o que a gente pode dizer é que o governador determinou estudos de várias categorias para avaliar a possibilidade de fazer concurso. Então, nem estou dizendo quais são, nem estou dizendo que vai ter. Mas, no momento certo, o governador anuncia. Olha aí, tá entendeu? Bom. Agora, o governador tem muito compromisso. Foi um dos governadores na história que mais fez concurso e mais chamou concursados. Então, isso daí podem esperar que novidades virão, anunciadas pelo governador. Com relação aos 2 concursos que foram anunciados pelo governador, eles estão em processo. O que é que diz aí de processo? Tem a criação das vagas, tem todo o procedimento burocrático, até a contratação da empresa que vai organizar o certame, tudo isso. Então, mas não se preocupe que o governador anunciou para esse ano. Então, esse ano eles serão feitos. Tanto da Polícia Militar, quanto do Magistério. Mas aí você não tem um cronograma mais... Não, civil não. Polícia Militar e Magistério. Magistério, professor. Não, o cronograma vai ser divulgado em breve. Eu também não vou anunciar antes, porque é isso. A gente está na máquina pública. A gente precisa ter a empresa contratada, enfim, tudo pactuado para a gente poder anunciar um cronograma. Então, fazer um anúncio e depois esse anúncio não se cumprir, é melhor a gente evitar esse tipo de informação. Mas de forma objetiva, você pode dizer que eles serão para esse ano, para esse ano, que é compromisso do governador, exatamente. Bom demais. Vamos fechar esse bloco, secretário, e aí eu vou pedir para você se despir um pouco da condição de secretário de administração. No próximo bloco a gente volta, mas para falar de política, de PSB, de tese de que o partido tem que ter candidato próprio e de que Tibério Limeira é um dos candidatos a prefeito de João Pessoa. A gente conversa isso no próximo bloco, você já na condição de militante político. Um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.